senador Plínio Valério se pronunciou sobre a cessão feita pelo governo Lula de 14% do território nacional a uma empresa privada. O senador disse: essa negociação estranhíssima do Ministério dos Povos Indígenas entregando para a gigante multinacional Ambipar a gestão de políticas econômicas, sociais e de governança em todos os territórios indígenas, 14% do território nacional, será um dos assuntos mais importantes para derrubarmos. No vídeo, Plínio Valério apontou que toda a decisão foi tomada sem licitação e sem qualquer consulta aos povos indígenas, que não concordam com a cessão. Ele disse: vamos fazer essa luta sim, de melar esse acordo. Não pode. Simplesmente o Brasil está entregando 14% do seu território nacional a uma empresa multinacional que, por coincidência, disparou na bolsa, aumentou suas ações em 3.000%. Essa é mais uma luta que temos que travar juntos, nós que gostamos do Brasil. O senador também publicou uma matéria sobre a empresa com a manchete: multinacional fecha R$500 milhão em 5 contratos com o governo, 3 sem licitação, e comentou: pelo jeito, os bilionários da Ambipar acharam a galinha dos ovos de ouro junto à FUNAI e ao Ministério dos Povos Indígenas. Plínio Valério afirmou: quem é quem nesse negócio do governo com a Ambipar para cuidar da governança das terras indígenas? A empresa pertence a Tércio Borlengue, novo bilionário com estouro de 930% das ações. Outro sócio é o mega investidor bilionário Nelson Tanuri e tem como sócia acionista Gisele Bündchen. O deputado Felipe Barros, por seu turno, enfatizou a ameaça à soberania nacional na cessão de terras indígenas a uma empresa privada. Ele disse: o assunto é grave porque o que está em jogo é nossa soberania nacional. A gente está falando de uma área que é rica em biodiversidade, em diversidade, em minérios, e isso precisa ser muito transparente, com diálogo com a população e todos nós investigando com lupa. O deputado anunciou: estou acionando neste momento vários órgãos governamentais, órgãos de controle, a começar pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas, para que eles nos deem a íntegra do contrato para a gente avaliar seus impactos socioambientais e na nossa soberania nacional. Estou acionando nesse momento também o Ministério Público Federal para que eles investiguem possíveis irregularidades nesses contratos e nessa concessão que foi feita pelo governo federal nesse momento. Peticionar ao Tribunal de Contas da União para que eles investiguem e façam uma auditoria sobre possíveis danos ao erário nesse momento. Também pedindo à Controladoria Geral da União que analise esse contrato. Estou questionando o Conselho de Defesa Nacional sobre os riscos de conceder 14% do território nacional para uma empresa privada, o Ministério da Defesa para que eles avaliem o impacto na nossa segurança nacional e na nossa soberania nacional, e também o Comando do Exército, para que eles nos descrevam como se dá hoje o monitoramento em áreas indígenas e como que vai ser a partir de agora, com uma empresa privada cuidando e administrando 14% do território nacional. Também estou neste momento questionando a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, questionando a Agência Nacional de Mineração sobre possíveis licenças de exploração de recursos, inclusive recursos estratégicos nessas áreas, o Ministério de Minas e Energia. Estou questionando o Conselho Nacional de Justiça sobre possíveis omissões de processos judiciais relativos a essa empresa. Ou seja, eu vou acompanhar tudo isso com lupa e vou trazendo essas informações. O deputado delegado Zucco disse: continuam vendendo o Brasil? Não basta o uso de dinheiro público para financiar ONGs. Lula quer ajudar indígenas, entregando áreas à Ambipar, que arrenda florestas para créditos de carbono, favorecendo setores como agricultura e mineração, sem aprovação do Congresso. O deputado General Pazuello ironizou: qual você acha que seria a repercussão se fosse no governo Bolsonaro? Pelo visto, a privatização de terras indígenas
não gerou revolta de artistas e defensores do meio ambiente. A deputada Adriana Ventura disse: Lula firmou acordo com empresa privada para cuidar de área indígena de área equivalente ao estado do Pará. Não explicou por que fez sem licitação e não divulgou os termos. Exigimos explicações imediatamente. Passando aqui para falar com você brasileiro, com você brasileira, sobre um tema que nos preocupa muito e deve preocupar você. Talvez esteja até sabendo já. Um protocolo de intenção acaba de ser assinado pelo governo brasileiro, pelo secretário executivo lá do Ministério da Guajajara, com uma multinacional chamada Ambipar, que inclusive tem ações na Bolsa. Essa Ambipar é uma multinacional que trata de soluções ambientais, social e governança. Ou seja, vai poder, dentre 10 coisas, tratar da economia circular. Vai poder tudo, sabe onde? Na área indígena. Toda a área indígena do Brasil, 14% do território nacional, sem consulta aos indígenas, que já estão mandando para mim vídeos dizendo que não concordam. Portanto, você tem que ficar preocupado mesmo. E eu estou. Enquanto senador da República, nós vamos continuar, vamos fazer essa luta, sim, de melar esse acordo. Não pode, simplesmente o Brasil está entregando 14% do seu território nacional a uma empresa multinacional, que por coincidência disparou na Bolsa. Aumentou as suas ações em 3.000%. Essa é mais uma luta que temos que travar juntos, nós que gostamos do Brasil. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate todo envolvendo a concessão de 14% do território nacional, que são as áreas indígenas, para uma empresa privada. Isso foi feito agora, assinado esse acordo em Davos pelo governo Lula. A Câmara está de recesso, hoje é domingo, mas aqui não tem descanso e eu quero saber tudo sobre esse acordo que o governo Lula assinou lá em Davos, porque o assunto é grave, é urgente e é a nossa soberania nacional que está em jogo. Então, para vocês terem uma ideia, uma dimensão, 14% do território nacional, mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que da Itália e da França juntas, foram concedidas essas áreas, esse território, 14% do território nacional, para uma empresa privada, a Ambipar. Isso é uma daquelas coisas estranhas, né? Que a gente só fica sabendo depois que foi feita. Aí quando sai na imprensa, sai ou como um grande feito, ainda mais dependendo dessa imprensa que nós temos, que mais ou menos parte dela funciona como uma assessoria de imprensa do governo, ou então, quando não sai como um grande feito, sai como algo trivial, algo que não tivesse importância, mas o assunto é grave, porque o que está em jogo é a nossa soberania nacional. A gente está falando de uma área que é rica em biodiversidade, em diversidade, em minérios, e isso precisa ser muito transparente, com diálogo com a população e todos nós investigando com lupa. Não adianta o governo dizer que olha, é pelo meio ambiente, é pela sustentabilidade, porque não justifica um negócio desse tamanho. Repito, são 14% do território nacional, numa área riquíssima em minérios, em biodiversidade, então, e tem um agravante nisso ainda. Essa empresa Ambipar, ela se coloca como uma referência nacional ou mundial na agenda ESG. E a gente sabe que a agenda ESG
não passa de um negócio muito lucrativo para alguns. Então, eu vou gravar um vídeo amanhã mais detalhado, explicando para vocês toda essa confusão, mas resolvi gravar esse vídeo agora, domingo, um pouco antes do almoço, porque eu estou acionando nesse momento vários órgãos governamentais, órgãos de controle, a começar pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas, para que eles nos deem a íntegra do contrato para a gente avaliar os seus impactos socioambientais e na nossa soberania nacional. Estou acionando nesse momento também o Ministério Público Federal, para que eles investiguem possíveis irregularidades nesses contratos e nessa concessão que foi feita pelo governo federal. Estou nesse momento peticionando ao Tribunal de Contas da União para que eles investiguem e façam uma auditoria sobre possíveis danos ao erário. Estou nesse momento também pedindo à Controladoria Geral da União que analise esse contrato. Estou questionando o Conselho de Defesa Nacional sobre os riscos de conceder 14% do território nacional para uma empresa privada, o Ministério da Defesa para que eles avaliem o impacto na nossa segurança nacional e na nossa soberania nacional, e também o Comando do Exército, para que eles nos descrevam como que se dá hoje o monitoramento em áreas indígenas e como que vai ser a partir de agora, como empresa privada cuidando e administrando 14% do território nacional. Também estou nesse momento questionando a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, estou questionando a Agência Nacional de Mineração sobre possíveis licenças de exploração de recursos, inclusive recursos estratégicos nessas áreas, o Ministério de Minas e Energia. Estou questionando o Conselho Nacional de Justiça sobre possíveis omissões de processos judiciais relativos a essa empresa. Ou seja, eu vou acompanhar tudo isso com lupa e vou trazendo essas informações, tudo isso a vocês. Amanhã tem um novo vídeo explicando o tamanho desse problema, mas nós iremos acompanhar tudo com muita transparência e trazendo tudo isso aqui para vocês.